Então, meus amigos, vamos lá. Hoje é dia de prova. Prova e a pergunta é: o projeto de uma escola serve para outra escola? V, F ou D? V de verdadeiro, F de falso e D de depende. E vocês sabem que a minha resposta é sempre depende. Eu adoro essa palavra, né? Depende. Por que que depende? Porque o projeto, um projeto de uma escola não serve para outra. E por que que às vezes, né, depende, ele serve? Porque o projeto, o que que é ideal de um projeto? Quando a gente fala de metodologias ativas, quando a gente fala desse ensino híbrido que precisa trazer outras formas de trabalho, que não só o quadro e giz, não só dentro da sala de aula, nós vamos então inserir a metodologia de projetos, que é uma baita de uma metodologia ativa. No entanto, o que que ocorre? A vida, né, o dia a dia da escola, ele é muito corrido mesmo. Então, quando a gente brinca que depende, é que às vezes o projeto de uma escola, não necessariamente o projeto, porque às vezes o problema que levantou-se para trabalhar as soluções, né, as hipóteses que então gerou aquele projeto, não é o mesmo problema da outra escola. Então, o depende é porque, de repente, a estrutura do projeto, o esqueleto do projeto, a metodologia que foi utilizada para a elaboração do projeto, pode ser a mesma para que aquela escola utilize como ponto de partida. Mas a resposta aqui, a resposta correta, sem as brincadeiras que eu gosto de fazer, né, com o depende, a resposta correta é que cada escola, a partir dos problemas que ali estão, dentro daquela conversa com todos, elaboram então o seu projeto. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou abrir um compartilhamento de tela aqui, né? Compartilhar a tela com vocês, para mostrar aqui para vocês um projeto, um exemplo de projeto. Esse projeto aqui é o projeto Escola Limpa e Gostosa. Dentro de um contexto de uma cidade que nós estávamos trabalhando durante o ano todo, qual que era o maior problema, né? Dentro da perspectiva de trabalhar o meio ambiente. Então, vocês percebem que teve todo um processo, né? Estudando essa coisa de metodologias ativas e essa inserção dos projetos a partir da BNCC. Um dos problemas dentro do contexto meio ambiente, a questão da limpeza da escola e a questão de valorização do patrimônio. Então, esse projeto ele foi elaborado em que eu e o Paulo, assessorando, né, na formação continuada com os agentes de limpeza e da cozinha de todas as escolas, nós estávamos no processo de formação continuada e a culminância foi a elaboração desse projeto, elaboração do projeto e execução do projeto. Então, desde o título, né, Escola Limpa e Gostosa, gostosa no duplo sentido, né, de que o aluno fala, essa escola é tão gostosa, essas frases que os próprios profissionais nos contaram. E criança vê, criança faz, que é o subtítulo, aquela coisa que foi levantado muito, que o professor ele vai fazer uma dieta do ovo e deixa os ovos lá e aquela sujeira. Sabe aquelas frases que falam assim, então a criança vê aquilo ali que o professor deixa sujo, ela vai fazer também. Então, ao invés de nós fomentarmos essa briga entre eles, nós conseguimos chegar num título Criança Vê, Criança Faz, que trabalha essa questão do comportamento, não só da criança, mas do adulto também. Então, aqui tem a apresentação do projeto, que foi a partir desses estudos para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola, o novo projeto político-pedagógico da escola, dentro da educação continuada, né, dessa formação continuada. Nós, então, chegamos a esse objetivo geral de refletir, planejar e executar ações sobre a problemática do lixo na escola e conservação do patrimônio, visando promover a mudança comportamental da comunidade escolar, não só dos alunos, por meio da formação de novos hábitos de cuidado e valorização do patrimônio, no exercício da cidadania, despertando o senso de responsabilidade, consciência e gratidão pela escola.
Aqui, então, nós chegamos a estes objetivos específicos. É claro que para esses objetivos específicos, em razão de que para cada objetivo tinha um problema e nós então geramos estratégias para alcançar esses objetivos. E por aí vai. Aqui a justificativa, dentro desta proposta do Criança Vê, Criança Faz que nós conversamos, todos os componentes curriculares trabalhados nesse projeto. Estudando a BNCC, nós trouxemos para esse projeto, então, as 10 competências. Então, quando eu trabalho este projeto, eu estou trabalhando as 10 competências. Como? Né? Aqui está descrito. Aqui, relacionado a cada competência geral, as 10 competências. Estas escolas dessa cidade, então, nós estávamos trabalhando com escolas desde a creche até o 9º ano, dos anos finais do ensino fundamental. Então, nós começamos. Se eu trabalho esse projeto, o projeto garantirá a interação das crianças e dos adultos. Isso é conviver, é um direito de aprendizagem das crianças. Assim, para todos os 6 direitos. Os 5 campos de experiência também, da educação infantil. E aqui tem uma sugestão de metodologia, né, da sequência didática, com metodologias ativas, através, aqui no canal, a gente vai colocar para vocês também o link para vocês assistirem o vídeo de metodologias ativas, muito, muito interessante. A gente trabalha essa lógica, né, de metodologia ativa, não é só todo mundo fazer tudo, tem uma sequência bem bacana que convém vocês assistirem. E então aqui a ideia é que esse projeto elaborado fosse apresentado então para todos os profissionais da escola e que fosse feito um levantamento da realidade da escola, a ser realizado não só com os alunos, mas também com os profissionais. Aliás, nesse caso, primeiro com os profissionais, depois com os alunos. E aí, então, aqui tem várias perguntas disparadoras aqui, né? Como fica o pátio após o recreio? Há lixo no chão? Ou todos jogam na lixeira? E por aí vai. Há números de lixeira suficiente no pátio? Há lixeiras no entorno da escola? Então, várias perguntas. Lembrem que essas perguntas todas voltadas para a realidade deles, né? Se for da escola de vocês, qual a realidade que é que vocês vão perguntar? E aqui, uma sequência, a partir daquele levantamento dessas questões, a sugestão de tema escolhido por sala de aula. Então, esta professora, com esta turma, escolheu um tema, os dois juntos, para cuidar do banheiro. Então, vocês percebem que aqui dá para trabalhar vários componentes curriculares. Tipo, banheiro cheiroso, nomes que as crianças vão escolher, né, gente? Então, fazer enquete. Então, vão ser nomes bem diferentes mesmo, né? Sala de aula, alguma coisa. Sala de professores, sala dos heróis, alguma coisa assim, né? Para que cada um ficasse responsável, para depois fazer o antes e depois, porque lá em cima está falando sobre o antes e depois. E aqui tem as sugestões de atividades a serem desenvolvidas por campos de experiência. Então, por exemplo, esta atividade aqui é uma atividade que serve para esta habilidade aqui das crianças bem pequenas e esta atividade aqui para os bebês do campo o eu, o outro e o nós. Esta atividade aqui para esta habilidade das crianças bem pequenas, das crianças pequenas, né, 4 e 5 anos, do eu, do outro e o nós. Assim, da mesma forma, para corpo, gesto e movimentos, todos os 5 campos de experiência, da mesma forma. E as sugestões de atividades para serem elaboradas por componente curricular do ensino fundamental. Então, esta estratégia para a competência de história, estas estratégias para geografia e assim vai. Então, e a avaliação contínua e o cronograma de atividades adaptado de acordo com cada escola. Então, este projeto aqui foi um projeto elaborado junto com as meninas e os meninos da limpeza e da cozinha. Então, é um projeto que ele tá muito real, né? Então, tipo, vocês podem pegar esse projeto e o esqueleto dele, né? A proposta dele, vocês utilizarem. Mas foi a partir da conversa da própria escola. Esse outro projeto aqui de exemplo também é um projeto muito bacana também, elaborado com os profissionais da educação física. Então, nós trabalhando a formação continuada,
com os profissionais de educação física. E aí vocês percebem que nós colocamos como um projeto integrador. Então, não é um projeto só porque é Olimpíadas que os professores de educação física é que vão ser de responsabilidade deles. Não. Eles, por entenderem um pouco mais de esportes, assim como as meninas da limpeza e da cozinha entendem um pouco mais da limpeza e da alimentação, os meninos e as meninas da educação física entendem um pouco mais sobre as questões motoras, né, psicomotoras. Então, eles, como ponto de partida, nos ajudaram nessa elaboração, levantamento de questões e de hipóteses para soluções, como um projeto integrador, e nós vamos mostrar aqui para vocês a lógica de elaboração do projeto, que ele trabalha também da creche até o ensino, os anos finais do ensino fundamental, né, o 9º ano, mas que todos estão inseridos. Então, a apresentação, né, para envolver todo, para fazer esse trabalho de transversalidade, né, trazer outras pastas também para a educação, não só a própria educação, mas as pastas de saúde, de esporte, do social, todo esse contexto que envolve, né? Então, o objetivo geral do projeto é promover a inclusão social a partir das atividades esportivas, do equilíbrio emocional, porque o esporte proporciona esse equilíbrio emocional, revelar novos talentos e criar um novo ambiente favorável à continuidade da prática esportiva. Então, não era só para fazer Olimpíada, É para fazer Olimpíada também para que o estímulo ao gosto, né, pelo esporte, ele fosse só o ponto de partida. Porque eles diziam que, nesse contexto, né, os meninos não se interessavam tanto pelo esporte. Se interessavam pela aula de educação física, mas pela continuidade do esporte, não. Então, esse era um ponto primordial para nós levantássemos, então, estratégias para alcançar esse objetivo geral. Daí, os objetivos específicos que seguiram a partir de cada problema também levantado. A justificativa, nosso país ele tem essa característica de pensar nas Olimpíadas só no ano que tem Olimpíada, e aí nós pensamos que a justificativa era que os alunos pudessem conhecer mais habilidades que eles possam ter, né? E que, inclusive nessa justificativa que nós trabalhamos, que as modalidades elas iriam ser divididas não só para disputa, por exemplo, os meninos dos anos finais com modalidades de disputa. Do 3º, 4º e 5º também, porque eles já entendem esse mundo de disputa. Mas da educação infantil, da creche até o 2º ano, era a apresentação de modalidades. Então, a apresentação do que é a Olimpíada, de quais esportes são desenvolvidos nas Olimpíadas. E aí, então, com essa demonstração, né, os meninos da educação física trouxeram para nós essa relação dos Jogos Olímpicos com a educação, a origem das Olimpíadas, o pedagogo que restaura as Olimpíadas da modernidade, muito legal essa fonte. E aí, então, cada escola separou a modalidade em circuitos, ou jogos, ou brincadeiras. Os circuitos de apresentação, os jogos também de apresentação, ou de brincadeiras, ou de disputa. Na modalidade, para cada modalidade foi separado, né? Bebês é o módulo 1 da educação infantil lá na creche. Crianças bem pequenas, módulo 2. Primeiro e segundo período, que são as crianças pequenas, módulo 3. Módulo 4, os anos iniciais do ensino fundamental, módulo 5, os anos finais, e o módulo 6, as Paralimpíadas. Escola que conseguiram inserir os meninos do AEE nas outras modalidades, inseriram. Outras preferiram fazer a modalidade Paralimpíada, porque também era uma forma de apresentar a modalidade Paralimpíada para os outros alunos. E a fundamentação teórica segue naquela mesma lógica. Quais competências gerais da BNCC nós trabalhamos nesse projeto? Aqui nós colocamos 8, não foram as 10. Nós identificamos que as 8 principais estavam aqui. Quais os direitos de aprendizagem? Também, quando eu trabalho esse projeto, eu estou trabalhando o conviver, o direito de aprendizagem conviver, o direito de aprendizagem brincar. Como? Aí aqui está explicado.
os campos de experiência também. Então, se lá no projeto Escola Limpa e Gostosa nós tínhamos uma linha de raciocínio para trabalhar o eu, o outro e o nós, aqui no projeto das Olimpíadas nós temos outra linha de raciocínio. E aqui da mesma forma, o eu aqui já vem trazendo os objetivos já, as habilidades já, né? Que na educação infantil chamam objetivos mesmo de desenvolvimento. Então, esse objetivo para os bebês, esse objetivo para as crianças bem pequenas, esse para as crianças pequenas, dentro dessa lógica dos campos de experiência. E já no ensino fundamental, a gente já especificou aqui, dentro daquela aula que nós já tivemos, sobre essa área do conhecimento, componente curricular, unidade temática, objeto, conhecimento e habilidade. Então, esta habilidade para este objeto de conhecimento, para a unidade temática, brincadeira e jogos, dentro do componente curricular educação física, que está dentro da área de conhecimento linguagem, que é para o 1º ao 5º do ensino fundamental. Então, todas essas habilidades eu posso trabalhar do 1º ao 5º. Todas essas habilidades do 6º ao 9º, o que vai variar são as unidades temáticas e os objetos do conhecimento. Ainda em linguagens, em artes, estas habilidades, sendo que esta deste objeto do conhecimento, desta unidade temática, é em linguagem, do 1º ao 5º, e aqui a mesma coisa para o 6º ao 9º. Aqui, ainda em linguagem, português, esta habilidade para esse objeto do conhecimento, para essa unidade temática, e assim vai, gente. Do 1º ao 5º, do 6º ao 9º. E aqui as estratégias e metodologias para contribuições das aulas de português dentro das Olimpíadas. Então, a confecção dos convites, dos cartazes, a criação do slogan, a pesquisa, tudo os alunos fazendo, né? Lembra da sala de aula invertida? Não o professor fazendo, o professor como o propositor, né, de tudo isso. Aqui a gente ainda está em linguagem para a língua inglesa, porque é do 6º ao 9º, e as atividades aqui proporcionais. Aqui a gente já passou para ensino religioso, para o 1º ao 5º, para o 6º ao 9º. O que ensino religioso tem a ver com a Olimpíada? Tudo, para alcançar essas habilidades aqui, com essas estratégias aqui. Matemática, 1º ao 5º, matemática do 6º ao 9º. Tudo com as atividades. Aqui são as atividades, né, as estratégias para alcançar essas habilidades dentro do objeto conhecimento da unidade temática. Aqui, no caso, a unidade temática vida e evolução, do componente curricular ciências da área do conhecimento e ciências da natureza. Por aí vai. Tudo da mesma forma até chegar ao final. Então, esse é um outro projeto que, assim, gente, os louros desse projeto foram fantásticos. Porque, assim, foram desde da matemática, que computou quantos sacos de lixo eram descartados no recreio, antes do projeto, e quantos depois, até os menininhos lá da educação infantil, da creche, apresentando modalidades incríveis, sabe? Assim, aquele que vai empurrando o toquinho, no caso, eles fizeram de madeira, que agora me fugiu até o nome da modalidade, mas assim, riquíssimo esse projeto. Serve para vocês também? Serve, mas depende. O que destas atividades seriam próprias, né, para vocês fazerem? Às vezes as habilidades são as mesmas, mas as modalidades são diferentes. Ou às vezes vocês não têm esses problemas que foram levantados, porque os objetivos foram levantados a partir dos problemas que nós identificamos juntos. E este, para finalizar, é o meu preferido. Eu amo os outros dois, mas esse aqui foi o que nós ainda conseguimos trabalhar ainda mais, porque nós trouxemos, então, aqui, o título do projeto é Equilíbrio Emocional e Valorização da Vida. Trabalhamos as emoções dentro da educação e dentro do social. Trabalhamos os dois juntos, trouxemos as duas pastas. Por quê? A apresentação aqui desse projeto, ela ficou em cima desse título aqui, ó, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. Que qual que era o problema comum a essas escolas?
todo mês de maio, o social vem e fala, tem que fazer atividades disso, disso, disso. E aí as atividades ficavam meio soltas. E agora, com a BNCC, não tem atividade solta. Tudo tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Então, nós trabalhamos esse objetivo de mobilizar a população quanto ao tema, apresentou a justificativa e a metodologia pautada na BNCC também. Então, vamos trabalhar esse tema? Vamos. Esse tema encaixa nas 10 competências? Encaixa. Esse tema encaixa na educação infantil nos direitos de aprendizagem? Encaixa. Como? Aí tem a relação. Para cada direito de aprendizagem tem a explicação. E aqui a gente trabalhou já os campos de experiência, já esta brincadeira específica para esta habilidade, que na educação infantil chama objeto, né? Desculpa, chama objetivo de desenvolvimento, para o eu, o outro e o nós. Aqui para bebês, aqui para crianças bem pequenas. Esta brincadeira para alcançar este objetivo dentro do eu, do outro e do nós. E assim vai, gente. Até lá embaixo vocês vão ver que é um projeto que tem cada atividade aqui para cada objetivo das crianças pequenas, para cada componente, para cada campo de experiência. E do ensino fundamental da mesma forma. Aqui a gente já pegou a competência específica. Eu trabalhando esse projeto, da área do conhecimento linguagem, eu vou trabalhar esta competência específica. De matemática, esta competência específica. Dentro dos campos de atuação aqui dos anos iniciais, aqui dos anos finais. E aqui nós trabalhamos o organizador curricular da língua portuguesa da mesma forma que lá no projeto de educação física. Então, estas atividades aqui, para alcançar esta habilidade do primeiro ano, desse objeto do conhecimento, desta prática de linguagem, do primeiro, aqui é do primeiro, né? Aqui do segundo, aqui do terceiro, aqui do quarto, aqui do quinto. O que vai variar são os objetos do conhecimento dentro da prática de linguagem, e aqui vai mudar também, tá vendo? Do quinto ano é esta prática de linguagem. Do primeiro, segundo e terceiro e quarto é esta prática de linguagem. E assim vai. Aqui de língua portuguesa, aqui de arte, aqui de educação física, de língua inglesa, de matemática, ciências, geografia, história, ensino religioso e aqui a avaliação, como que nós iríamos pensar em avaliar, como que nós iríamos avaliar esse projeto que nós desenvolvemos. Vou interromper o compartilhamento aqui para finalizar com vocês. Então, vocês percebem que nós apresentamos aqui 3 projetos que são específicos daquela cidade, com aquelas escolas específicas, que os problemas eram mais ou menos parecidos. Então, nós criamos esse esqueleto, vocês podem aproveitar esse esqueleto, mas vocês têm que conferir se nós pensamos aquelas habilidades para resolver os problemas daquelas escolas. Então, vocês, por exemplo, se pegarem esse projeto, vocês podem ver, essa habilidade aqui, ela vai me alcançar a resolver esses problemas que tem na minha escola. Mas eles não colocaram estas e essas e essas que são também. Então, vocês vão acrescentar. Ou então, essa habilidade está legal, mas esta atividade que eles vão fazer, não. Eu posso enriquecê-la. Ou então, isso aqui meus meninos não dão conta de fazer. Então, vocês vão mexendo. Por isso que eu disse para vocês que é muito séria essa elaboração de projeto, que um projeto não serve para outra escola, mas depende do olhar que nós estamos direcionando para ele, porque nós precisamos ganhar tempo, né? Tem muita coisa boa já elaborada. Agora, essa coisa boa talvez não serve para a nossa realidade. Então, vou retornar todo mundo aqui para a gente conversar sobre isso que nós apresentamos aqui. Espera aí.